Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Então, seguindo o conselho de uma colega nossa, eu fiz um negócio na agenda do Google Calendário, Google Agenda, eu nunca sei o nome, agora o Google ele é uma coisa, quase um deus onipotente, onipresente, onisciente em toda a nossa vida, tem Google Classroom, Google tudo, né? Enfim, eu fiz lá e aí agora eu não preciso aceitar mais todo mundo. Eu aceito só alguns, né? Eu continuo aceitando alguns, mas eu acho que já deu uma adiantada na situação. Acho que já ajudou um pouco. Bom, boa tarde, o Google é Deus, né? O Eduardo Neri está falando. Bom, sem mais delongas, né? A gente estava escutando agora a terceira sinfonia do Beethoven, que é um clichê, até se fala, né, que marca o fim da Idade Clássica na música e o começo do romantismo, né, na música, que ela data de 1903, se eu não me engano, né? Bom, e aí as pessoas são mais especialistas em música, vocês perguntem a elas exatamente como é que você enxerga isso na partitura, porque quando você não sabe ler uma partitura, você tem que confiar no que os outros estão falando, né? Bom, essa breve introdução, né, enquanto as pessoas vão chegando. Alguém falou aqui que o nome não está agendado. Eu acho que está todo mundo, mas tudo bem, eu vou vendo isso ao longo do... me manda um e-mail que eu vejo isso, tá? Boa tarde, boa tarde. Tá. Bom, gente, eu pensei que nós poderíamos começar só retomando brevemente algumas coisas, né, que nós começamos a conversar ontem, né, algumas coisas que nós começamos a conversar ontem. Sim, eu espero que a gravação será disponibilizada. Bom, algumas coisas que nós começamos a conversar ontem, que é a questão do pensamento mítico, né? Como o pensamento mítico ele é fundamental para os românticos, né? E principalmente para Mary Shelley, especificamente, né? O pensamento mítico ele é fundamental por uma série de razões, né? Mas eu gostaria de ressaltar ao menos algumas. Bom, há algumas razões, né, que são muito evidentes, né, o fato do subtítulo do romance fazer referência ao mito grego, né, e a epígrafe do romance também fazer referência direta, explícita, né, a uma incorporação mais moderna de um mito bíblico, da queda do paraíso, né, da queda dos seres humanos do paraíso, né, por terem provado do fruto proibido, né, só um momentinho. Por terem comido do fruto da árvore do conhecimento, né? Então, e por isso mesmo terem caído. Então, nós temos essas duas coordenadas mais específicas em relação à obra, mas também nós temos algumas mais gerais, né? Nós não podemos perder de vista o que é um monstro, né? Ontem nós começamos tentando pensar o que é um mito, hoje talvez a gente possa pensar o que é um monstro. Um monstro é, na sua acepção mais etimológica ou no seu sentido mais genérico, é um fenômeno surpreendente e excepcional. É uma irregularidade radical, é uma exceção singular à ordem da natureza,
pode ser uma deformidade física, né, no caso do Frankenstein, da criatura do Frankenstein, né, é algo inclassificável e inominável. Por isso que você chama algo de monstruoso, algo de abominável, né? E a criatura, né, no romance, ela não recebe nome, inclusive. E é inclassificável e inominável porque surpreende e espanta, né, causa essa surpresa. Alguns etimologistas, eles eles colocam a hipótese, levantam a hipótese, né, de que a palavra monstro também deite raízes, né, do verbo monestrum. Tem a palavra monstrum no latim, mas também tem a monestrum, que é do verbo monere, que significa avisar, prever, anunciar, né, uma espécie de premonição. E nesse sentido, caso essa hipótese etimológica seja incorporada, nós podemos ver o monstro como signo precursor, né, de acontecimentos destinados por uma decisão transcendente a subverter a ordem, ou seja, um monstro seria o anúncio que um castigo virá. E aí, não só o monstro, né, qualquer sinal, né, e aí lembrando, né, toda aquela discussão que nós fizemos em relação à profecia, milagre, né, naquela primeira antologia de excertos que eu enviei para vocês, né, que o Spinoza, ele faz toda uma discussão sobre o que é um milagre, né, o milagre é a subversão da ordem natural da natureza, né, e o monstro estaria imbricado nessa mesma ideia de uma subversão mágica, fantástica, né, da natureza, e que anunciaria alguma coisa ruim. Né. Isso daí é uma coisa muito comum em todas as culturas, né, de maneira geral. É só vocês pensarem o começo do Édipo Rei, né, que há uma peste, uma espécie de peste acontecendo, né, e que aquilo já é um mau presságio, ou nós pensarmos o final da Medeia, né, o fato do Ésquilo, né, na versão do Ésquilo, do Eurípides, nós pensarmos que ela estava vindo, né, todos os lugares que ela passa, ela deixa uma trilha de sangue, né, e aí ele coloca ali uma menção na peça de que ela estaria indo para Atenas, né, fugir para Atenas, né, antes de ser salva pelo Deus Ex Machina no final da peça, né. Então, e é uma coisa que aí o Eurípides, ele faz essa espécie de brincadeira, parece que como um presságio, alguma coisa ruim vai acontecer, né, na cidade de Atenas, né, que vai acabar o período clássico, o ciclo de ouro, né, a guerra vai chegar, né, uma espécie de presságio pelo fato dela estar com a intenção de ir para Atena, né. Então, essa ideia do presságio, né, da superstição. E isso daí permanece, inclusive, na literatura do século XIX inteira, né? A gente pode pensar nos Demônios, do Dostoiévski, né, que é um outro romance, mas da década de 70, que, na verdade, muita gente lê como uma espécie de prenúncio, né, das revoluções que vão se desencadear no começo do século XX, né, a tirania, o encrudecimento da tirania, né, dos czares, e depois as sucessivas ditaduras, né, e os períodos de terror que vão suceder após a Revolução de 17, que ali ele estaria vendo uma espécie de
de presságio, prenúncio também daqueles embates que estavam acontecendo entre eslavófilos e ocidentalistas, né, toda aquela discussão. Você tem o estranho caso do o Médico e o Monstro, você tem o Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Uivantes, também, de 47, da Emily Brontë. Você tem uma série de monstros, né, no século XIX, que vão se encadeando, né. O Dostoiévski ele não dialoga muito com esse universo gótico, né? Mas esses outros, sim, da tradição inglesa. Então, a gente tem que pensar o porquê, então, desse acúmulo de monstros, né? Existe um romance, vocês devem conhecer, que é de uma contemporânea da Mary Shelley, que é muito mais conhecida que a Mary Shelley, né? Eu acho que o romance da Mary Shelley é mais conhecido do que ela, e a Jane Austen é mais conhecida do que os romances dela, né? Uma coisa ao contrário, que é um romance dela póstumo, né? Publicado póstumamente, que é ainda do final do século XVIII, que se chama Northanger Abbey, né? A Abadia Northanger. E ele basicamente é uma sátira da leitura compulsiva, né, de títulos de livros góticos, né, que foi uma febre literária, né, no século XVIII na Inglaterra, a partir da década de 40, 50, 60 ali, do século XVIII, houve um revival gótico muito forte, né, e o romance, basicamente, ele mostra a saga de uma moça, né, que lê aqueles romances, e ela passa por um processo de aprendizado de que tem que prestar atenção, né, para não se deixar levar pelo delírio induzido pelas fantasias, pelas redomas de fantasias, que aqueles romances góticos exploravam com tanta força, de que a realidade ela poderia ter muita violência, muitas coisas absurdas, mas ela não era um romance gótico, né? Só para contrastar a Mary Shelley com uma contemporânea dela, né? Que também da literatura inglesa, mas de uma outra linhagem, né? Bom, então da onde é que vem, né, esse revival gótico inglês? É justamente daquilo que nós estávamos falando ontem, né? Desse predomínio de uma cultura literária neoclássica, o século XIX, do século XVIII, né, o século das luzes, né, da filosofia iluminista, que basicamente se alicerçava em uma espécie de racionalismo, lembrando que a palavra razão, ratio, vem de ratio, né, de proporção, né, de ter uma determinada proporção, senso de proporção, né, a moderação, o controle dos instintos, o controle das paixões, a virtude, o comedimento, o equilíbrio, né, tudo isso foi pregado, assim, de maneira muito explícita na Inglaterra no século XVIII, tentando resgatar os clássicos, mas também de uma maneira muito ascética, né, já com filtro, digamos assim, puritano, né, mais puritano na Inglaterra, né, e a gente tem alguns nomes como Alexander Pope, para quem conhece a literatura inglesa, né. Então nós temos aqui um conflito armado, né, entre razão, que é todas essas características que eu coloquei aqui, basicamente, e a sensibilidade, né, que você deveria controlar a natureza, você deveria controlar os instintos. E o gótico, a maquinaria gótica, né, digamos assim, ela se alicerçaria na negação a isso, né, na negação a esse edifício, né, mais equilibrado, para colocar nesses termos. E o porquê que o gótico ele foi tão importante na Inglaterra, né? Porque o romantismo pode não ter começado na Inglaterra, o romantismo é um movimento literário mais específico, né? O gótico é uma coisa que vem antes na Inglaterra, o romantismo inglês ele se incorpora elementos do gótico, né? O porquê, né? Você tem duas linhas de força do gótico, né? Que a gente consegue rastrear no gótico na Inglaterra, que é
por um lado, uma tentativa de positivação do gótico, né, no pós-Revolução Gloriosa, depois que a Inglaterra, em 1688, passa a ter um Estado moderno, propriamente dito, né, em que você ainda tem uma monarquia, só que a monarquia está submetida à Constituição, ao Parlamento. E aí, durante o século XVII, você tem a tentativa de consolidação dessa ordem, né? Então, o gótico, ele surgiria como, nesse lado mais positivo, essa dualidade do gótico, como uma valorização do passado fundacional da identidade nacional, né? Ou seja, não podemos esquecer, né, que as identidades nacionais europeias, elas necessariamente, tirando o caso italiano, obviamente, né, se estruturaram necessariamente em oposição, em distinção à cultura greco-romana, né? Nós tínhamos o Império Romano, o declínio e, finalmente, o desmantelamento do Império Romano. Ele foi uma das pré-condições, né, da estruturação dos Estados nacionais. Então, após a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né, você tem essa valorização do gótico através dessa via de valorização de um passado fundacional da identidade nacional. Ainda dentro do espírito da Idade Média, né, ainda dentro do escopo da Idade Média, ele seria essa principal cultura pós-romana, ou pós-românica. Né? Amanhã a gente vai discutir isso mais em detalhe, vendo as catedrais, os detalhes, como é que essa transição ela acontece, inclusive muito marcadamente na Inglaterra, né? Então, o gótico, esse revival do gótico, né, no século XVII, seria, seria um resgate das origens do povo inglês, por um lado, né, de um lado positivo. De um lado negativo, e aí a mãe da Mary Shelley, a Mary Wollstonecraft, ela se insere nisso. O gótico ele é visto como antiquado, bárbaro, feudal, irracional, caótico, não civilizado, mitológico, pois é uma coisa de inspiração divina, reacionário, né? Reacionário porque está olhando para trás, né? E sentimentalista, né? E aí mobilizaria sentimentos de paixão, morte, medo, e imagens de gemidos, sepulturas, etc, etc, etc. Né, o que seria esse lado mais negativo, e que eu acho que é uma coisa que é mais próximo do que chegou até nós, do que seria o gótico. Né? É importante ressaltar essa dualidade do que seria o gótico naquele contexto, né, da segunda metade do século XVIII e começo do século XIX. Né? E então o gótico ele também se oporia a esse ascetismo, a essa coisa mais equilibrada, digamos assim, da cultura neoclássica, né? Da cultura literária neoclássica. Então, nós temos aqui um conflito entre razão e sensibilidade. Para quem leu o romance da Mary Shelley, essa é a questão da primeira à última página do romance, né? Essa é a grande questão. Inclusive, a Jane Austen, acho que é o primeiro dos grandes romances dela, se chama Sense and Sensibility, que é traduzido normalmente como razão e sensibilidade, ali na primeira década do século XIX também. Né? Eu achei importante restaurar isso para nós entendermos o porquê que a gente então está falando de mito, né? De mito, de verdade, de tragédia, para que vocês consigam entender quais são essas linhas, esses choques, né, que estão dados na disputa entre o neoclássico, os clássicos, e a cultura romântica. Né? Eu comecei lá com Beethoven, mostrando que ele rompe, né, de alguma forma, de inúmeras formas, com a música clássica, e inaugura o romantismo na música. Né?
o romantismo alemão, né, com nomes muito conhecidos, né, como o Beethoven, o Wagner, né, na música. Tudo bem. Então, uma outra coisa também que foi mencionada ontem, que eu acho que valeria a pena retomar brevemente, é essa ideia do poeta, que está naquele trecho que eu compartilhei com vocês, do Arnold Hauser, da história social da arte e da literatura, que ele fala do Aedo e do Rapsodo, né? Como eles ainda estavam nessa fase de transição, né? Quando o Aedo e o Rapsodo ainda eram vistos não mais como videntes, mas estavam nessa transição, né? Inclusive por causa daquilo que eu tinha colocado para vocês, da própria ideia do que é uma profecia ou uma revelação. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso, porque isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui para vocês, que é um trecho que eu já enviei para vocês, alguns de vocês devem ter lido, né? Aqui, deixa eu encontrar aqui. Tá. Vamos ver aqui. Eu vou encontrar. Que é tanta coisa. Encontrei. Deixa eu mostrar uma janela aqui. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Se não estiverem, pois alguém me avisa. Tá. Bom, aqui, pessoal, nós temos o capítulo 1, né, desse livro do Spinoza, né, que é o Tratado Teológico Político do século XVII, e aí ele vai definir, eu peguei alguns trechos para ajudar vocês a entenderem o que a gente está falando quando a gente está falando de profecia ou revelação, todas essas coisas, né. Profecia ou revelação é o conhecimento certo de alguma coisa revelada por Deus aos homens. O profeta, por conseguinte, é o que interpreta as coisas que Deus revela para aqueles que delas não podem ter um conhecimento certo e que, por isso, só pela fé as podem abraçar. Ou seja, são aqueles que não conseguem ter um conhecimento certo, na verdade, um conhecimento racional das coisas, e que procuram, através do profeta, né, que interpreta e fala sobre a revelação de Deus, através das imagens, né, da profecia. Se pode chamar profecia ao conhecimento natural, pois o que nós conhecemos pela luz natural depende exclusivamente do conhecimento de Deus e dos seus eternos decretos. Na verdade, como este conhecimento natural é comum a todos os homens, visto depender de fundamentos comuns a todos, não é tido em grande conta pelo vulgo, o vulgar, o qual está sempre ansioso por coisas raras e alheias à sua natureza, ao mesmo tempo que despreza os dons naturais, e por isso, quando fala de conhecimento profético, pretende que esteja excluído o natural. Ou seja, o vulgar para o Spinoza é essa pessoa que sempre procura ver sempre vê a dissociação entre Deus e natureza e procura ver a expressão de Deus exatamente quando as regras naturais são subvertidas, quando alguma coisa fantástica, espetacular acontece, né? A menos que alguém pretenda pensar ou antes sonhar que os profetas tiveram de fato um corpo humano, mas não uma mente humana, e que, nesse caso, as suas sensações e a sua consciência eram de uma natureza completamente diferente das nossas. Aqui o Spinoza está tentando mostrar que os profetas, eles tiveram uma cabeça como as nossas, né? Então não há essa separação, não há na escritura sagrada, de acordo com Spinoza, nada que corrobore o fato dos profetas terem alguma coisa, a mente deles ser especial em relação à nossa. Tendo, portanto, os profetas percebido por meio da imaginação é o conhecimento por imagens, né,
né, por imagens, o que Deus lhes revelou, não restando dúvidas que eles poderiam ter percebido muitas coisas que os excedem os limites do entretenimento, pois com palavras e imagens se podem compor muitas ideias do que só com os princípios e as noções em que se baseia todo o nosso conhecimento natural. Então, as profecias, elas são as interpretações da palavra de Deus para aqueles que não podem ter um conhecimento certo, racional delas, né? Então, são as pessoas que ficam aguardando o conhecimento por imagens. E que, não por acaso, é muito parecido com aquela definição que nós estávamos trabalhando do Aedo e do Rapisodo, né? Deixa eu só encontrar aqui a poesia de Hesíodo. Aqui, a figura do Rapisodo cego errante é predominante e composta de reminiscências que remontam ao tempo em que o poeta era um vate, um vidente, ou profeta respeitado como sacerdote inspirado pelos deuses. Sua cegueira é meramente o sinal extremo da luz interior, que lhe enche o ser e o habilita a ver coisas que os outros não podem ver. Novamente, né? Essa enfermidade física expressa uma segunda ideia que foi corrente em tempos primitivos, a de que um autor de poemas, ornamentos e outros produtos de arte manual só podem ser oriundos das fileiras daqueles que estão incapacitados para a guerra e para a pirataria. O Homero lendário é um exemplo quase perfeito do poeta mítico que ainda era semidivino, né? Que a gente já leu, né? Aqui, então, era isso que eu gostaria de retomar, porque no romantismo, a recuperação do artista como um gênio, né? A fantasia criadora, né? O gênio criador. Isso é fundamental por uma série de razões, mas a gente não pode esquecer que o século XVIII, além de ter toda essa cultura literária neoclássica, de nós termos a filosofia com um certo tipo de figurino iluminista, né? Nós temos também uma coisa que é muito fundamental para a história da humanidade, que é a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial e uma série de outras características trazem para nós, para esse universo, a necessidade do artista romântico, ele não perder, ele afirmar a extraordinariedade, a excepcionalidade do fazer artístico, né? Do gênio artístico, né? E isso é algo fundamental, né? É algo fundamental, essa ideia da criatividade, e que está ligado àquilo que eu só dei uma pincelada ontem, que é sobre o vitalismo, né? Essa excepcionalidade que existe na matéria humana. Bom, nós falamos sobre, então, só para e aí terminar essa retomada do que nós falamos ontem e já avançar, o mais importante para a discussão que buscamos fazer aqui é o fato da ideologia dominante do capitalismo tardio, isto é, a lógica cultural do capitalismo tardio, ser alicerçada em uma compreensão de que a história da humanidade é a história do embate entre a sucessão de sistemas religiosos e filosóficos, de um lado, que se diziam mais racionalmente fundamentados, contra outros mais selvagens, primitivos e arcaicos. A crítica à irracionalidade da magia, do mito e da superstição em nome de explicações mais complexas teria sido uma dinâmica desde o iluminismo grego, né, eles
é uma expressão que às vezes é utilizada, eu acho que de maneira anacrônica, mas alguns historiadores usam, né, que seria para marcar aquela geração do século quinto, quarto, né, que vai do Sócrates, do Platão, até o Aristóteles, contra não apenas toda a cultura arcaica, mas também contra os filósofos pré-socráticos, que ainda estariam explicando o mundo através dos fenômenos naturais observáveis, né? E esses já estavam querendo se contrapor em relação aos poetas videntes, videntes, da Grécia arcaica. Né? Os primeiros teólogos cristãos, por sua vez, afirmariam que o cristianismo não seria uma religião baseada na magia e na superstição, e a Era das Luzes diria algo semelhante em relação ao cristianismo e à teologia. Coube aos românticos e aos pós-modernos reavaliarem a importância do mitos, aqui narrativa, né, em relação ao logos, toda aquela sequência aquela acepção muito rica, né, que é relação, razão, discurso, linguagem, verbo, no que tange a explicação e das vicissitudes da origem da vida. Né? Então, o que está aqui em jogo é que a recuperação do mito, né, e mitos, a gente está falando de uma coisa muito mais simples, que é a narrativa. Tanto é que se você pegar a Poética do Aristóteles e você abri-la, você vai ver que uma dos elementos constitutivos da tragédia que ele coloca é o mitos, tem a música, a dança, o coro e tal, tudo, e ele fala, uma das características dela também, um dos elementos constitutivos é o mitos, que é a narrativa, é a historinha. Tá. Então, para os românticos, o resgate do mito seria o reencontro com esse paraíso unitário perdido. E qualquer semelhança com o jogo de palavras do paraíso perdido não é mera coincidência. Né? E aí eu até citei o título do livro da Clarice Lispector, né, o Perto do Coração Selvagem, mas não só ela, toda aquela geração do modernismo brasileiro, o Guimarães Rosa também faz um recurso ao mito muito poderoso no Grande Sertão, não só no Grande Sertão Veredas, mas no Sagarana também. A geração de 20, por outro lado, é um pouco diferente, porque eles são modernizantes. Então eu não incluiria o modernismo brasileiro como um todo, nessa questão do mito. Só vocês pensarem que um romance como Macunaíma, ele está fazendo uma sátira da tentativa dos românticos de fazerem do José de Alencar, né, especificamente, de conferir à nação recentemente independente um mito fundacional, né, que era o Iracema. Bom, e aí, caso nós continuemos a avançar aqui, eu gostaria de me deter agora mais um pouco no mito que mais nos interessa, né, que é no mito do Prometeu, mas dessa vez na versão que está nos Trabalhos e os Dias do Hesíodo. Eu espero que esteja aparecendo na tela de vocês, né? O trecho aqui. Então, uma coisa que é importante aqui, gente, para quem não é familiarizado, né, com esse mundo greco-romano clássico, o que nós chamaríamos de período arcaico seria entre o século VIII, século IX, século VII antes de Cristo, né? E
o Hesíodo, Homero, eles se inserem mais ou menos nesse período. Óbvio que quando nós estamos falando desses personagens, nós, na verdade, estamos falando de figuras às quais teriam sido atribuídas esses poemas, porque todos eles, eles foram escritos, né, posteriormente. Eles eram narrativas orais, eles têm todas as características da produção oral, né, como eu falei ontem, das frases ele não é feito como as poesias são feitas hoje em dia, através das palavras, de rimas e tal, mas por fórmulas já pré-fabricadas, epítetos, né, qualitativos, cenas inteiras, às vezes, já recicladas, né, de outros lugares, não só para facilitar a memorização, mas também por uma expectativa das pessoas, né, que escutavam aquela história. Bom, vamos ver aqui. O culto retém os deuses, o vital para os homens. Ok? Esse poema, ele se insere num tipo de poema que não é uma coisa que nós entendemos muito bem hoje em dia, porque é uma coisa que é menos feita. Esse seria um poema didático, né? Ao que parece, esse poema, ele demonstra pela sua própria produção uma transição de uma cultura rural, que você tem conflitos, né, de terra, você já vê a acumulação de conflitos, né, pela posse da terra, porque justamente o Hesíodo ele está fazendo esse poema por conta de uma injustiça que ele acredita que ele sofreu no momento da partilha de uma herança com o irmão dele. Então os juízes, né, que provavelmente são grandes senhores proprietários de terra, né, naquela Grécia clássica, naquela Grécia arcaica, ele vai fazer esse poema para falar, né, como o trabalho, que as pessoas têm que conseguir as coisas através do trabalho, não através das artimanhas, né, e aí ele vai contar a história da humanidade, depois tem a parte mais propriamente didática, né, falando sobre os trabalhos, gerar a terra, etc, etc. Então, ele vai ter que contar a história da humanidade. E o Prometeu, ele normalmente, na mitologia grega, o Prometeu, ele sempre se insere no processo da criação dos seres humanos, né? Um dos irmãos do Prometeu, que é o Epimeteu, ele teria criado os animais, né, atribuindo-lhes características, mas quando chegou a hora de criar os seres humanos, o seu irmão Prometeu, ele teria soprado o fogo, né, dentro dos seres humanos, ou seja, aqui nós já temos uma série de imagens, né, que não seria só o roubo, mas seria que ele não teria entregue, né, na mão dos seres humanos, mas ele soprou o fogo dentro dos seres humanos, o que fez com que os seres humanos já começassem a se distinguir dos animais. E essa coisa do sopro, né, é o espírito, né? O espírito é esse sopro que nós temos dentro de nós, e aí, voltando, só para quem estava ontem, lembra da questão do vitalismo também, né? Essa parte é muito importante. Bom, vamos aqui. Oculto retém os deuses, oculto aqui é o fogo. Oculto retém os deuses, o vital para os homens. Senão, em um só dia trabalharias para teres por um ano, podendo em ócio ficar. Ou seja, os deuses esconderiam alguma coisa dos seres humanos, então eles precisam trabalhar, né? Acima da fumaça, logo o leme alojarias, ok? O leme é aquilo que eles usam para
a fazer as viagens, né, o navegar e tal, e quando eles não precisam realizar essas atividades, para secar, eles colocam em cima do fogo e a fumaça secaria o leme e tal, que está falando de algumas atividades que eles fazem quando eles não estão trabalhando, né? Trabalhos de bois e incansáveis mulas se perderiam, mas Zeus, encolerizado em suas entranhas, ocultou. Pois foi logrado por Prometeu de curvo tramar. Por isso, para os homens tramou tristes pesares, ocultou o fogo. E, de novo, o bravo filho de Jápeto, o filho de Jápeto é o Prometeu, roubou do tramante Zeus para os homens mortais. Em oca férula, é a coisa onde você coloca o fogo, né? Dissimulando de Zeus frui raios. Então, encolorizado, disse o agrega nuvens Zeus, filho de Jápeto, sobre todos habiam em suas tramas, apraste furtar o fogo, fraudando-me as entranhas. Grande praga para ti e para os homens vindouros. Então, não só Prometeu, mas os seres humanos serão castigados por terem a pretensão de se aproximarem da qualidade da condição divina, né? Para esses, em lugar do fogo, eu darei um mal, e todos se alegrarão no ânimo, mimando muito este mal. Disse assim, gargalhou o pai dos homens e dos deuses. Ordenou, então, ao ínclito Hefesto, né, o deus siderúrgico, né, o que da siderurgia, né, o que faz toda aquela maquinaria, né, muito velozmente, terra a água misturar, e aí pôr humana voz e força, e assemelhar de rosto as deusas imortais. Então, o Hefesto, aqui nessa versão, ele está na criação das mulheres, né, da primeira mulher, né, as deusas imortais, esta bela e deleitável forma de virgem. E a Atena ensinar os trabalhos, o polidedálio, tecido, tecer, e a áurea Afrodite, à volta da cabeça, verter graça. Terrível desejo e preocupações devoradoras de membros. Aí, por espírito de cão e dissimulada conduta, você vê que não é só a Capitu, né? O negócio já vem de antes. Determinou ele a Hermes mensageiro, Argifonte, assim disse e obedeceram a Zeus Cronida rei. Rápido, ínclito, coxo é o Hefesto, o coxo, da terra plasmoa. Com a terra, né, ele fez a primeira mulher. Conforme recatada virgem por desígnios do Cronida, Atena, deusa de glaucos olhos, cingiu-a e adornou-a. Deusas, graças e soberana persuasão, em volta do pescoço puseram colares de ouro e a cabeça com flores vernais. Coroam as bem comadas horas, e Palas Atena ajustou-lhe ao corpo o adorno todo. Então seu peito, Hermes mensageiro, Argifonte, mentirás. Sedutoras palavras de dissimulada conduta forjou, por desígnios do baritonante Zeus. Fala o arauto dos Zeus, aí, pois, esta mulher chamou Pandora. Porque todos os que têm Olímpia morada deram-lhe um dom, um mal aos homens que comem pão. E quando terminou o íngreme invencível ardil, a Epimeteu, o pai, enviou o ínclito Argifonte, mensageiro dos deuses, o Hermes, né? Então, ele mandou, né, a Pandora ao Epimeteu através do Hermes. Epimeteu não pensou no que Prometeu lhe dissera, jamais, dom do Olimpo, o aceitara. Né? O Prometeu avisou o próprio irmão para não aceitar nenhum presente de Zeus, né? Mas que logo devolvesse para mal nenhum nascer aos homens mortais. Porém, ele acabou aceitando, né? Depois de aceitar, sofrendo mal, ele compreendeu. Antes vivia sobre a terra a grei dos humanos, a recato dos males, difíceis trabalhos, das terríveis doenças que ao homem põe fim. Mas a mulher, a grande tampa do jarro alçado, dispersou-os. E para os homens tramou tristes pesares, ou seja, ela abriu o jarro, né? E saíram todos os pesares e os maus. Sozinha, ali a expectação, esperança, né?
em indestrutível morada abaixo das bordas restou e para fora não voou. Ou seja, na hora ela conseguiu fechar, né, a caixa, e deixou o único mal que acabaria com a única coisa que sobraria para os seres humanos, que era a esperança. Ou seja, meninas sempre estão sendo culpabilizadas, né, pelo mal de todos. Pois antes repôs ela a tampa no jarro, né, ela fechou antes, por desígnios de Zeus, porta-égidos, o agrega nuvens. Mas outros 1000 pesares erram entre os homens, plena de males a terra, pleno o mar, doenças aos homens de dia e de noite, vão e vêm, espontâneas, levando males aos mortais. Em silêncio, pois o tramante Zeus a voz lhes tirou. Da inteligência de Zeus não há como escapar. Né? Então aqui nós temos um dado, né, do Prometeu, né, do Prometeu e do mito da Pandora, né, mostrando como isso que aconteceu, como a mulher ela entra no mito do Prometeu também de uma maneira muito viva, muito central, e em outro mito também de mais ou menos da mesma época. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada, né, que já é uma coisa muito mais próxima do nosso mundo. Aqui ele fez Deus, não é isso que eu quero. Tá. Tá, não é isso. Tá. Aqui. Aqui está. Yahweh, Deus, plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida, né, o símbolo da imortalidade, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né, aqui já é uma referência também que, para quem conhece a literatura, a filosofia pós-romântica, né, do Nietzsche, mais especificamente, já começa a fazer umas conexões, né? Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro, isso aqui não é muito importante, o quarto, ele está falando de uns rios, alguns são de verdade, outros não existem. Aqui. E Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Ou seja, a perda da inocência e a busca do conhecimento estão ligadas com o castigo. Tanto no mito, digamos assim, para usar o termo nietzschiano, semítico, que é esse, né, da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, quanto no mito prometeico grego, né? E depois ele faz a mulher, né? Aqui é o relato do paraíso, né, que é o que mais nos interessa. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, ou seja, uma inocência, né? Aqui é importante, que aqui tem uma explicaçãozinha que eu peguei da tradução da Bíblia de Jerusalém, né, que explica o que seria essa árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Seria: este conhecimento é um privilégio que Deus se reserva e que o homem usurpará pelo pecado. Não se trata, pois, nem da onisciência, que o homem decaído não possui, ou seja, mesmo o homem que experimentou a árvore ou seja, esse privilégio do conhecimento não é a onisciência, porque mesmo o homem que cai do paraíso, ele não tem. Nem do discernimento moral, que o homem inocente já tinha e que Deus não pode recusar à sua criatura racional. É a faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal e de agir consequentemente. Reivindicação de autonomia moral pela qual o homem nega seu estado de criatura.
Então, gente, essa que é a grande questão. Do porquê que a Mary Shelley chama o Frankenstein de o Prometeu moderno, e ela começa com a epígrafe, não só começa, como está ao longo do livro, né, a própria criatura lê o Paraíso Perdido, do John Milton, né, no volume 2 do livro, né, aqui é que está, né, e quando a criatura lê, ela percebe um monte de coisas, ela começa a refletir, ela vai acumulando experiência e conhecimento e percebe a situação em que ela está, né? E, ao mesmo tempo, é o momento em que ela nega seu estado de criatura. Só que, ao negar o seu estado de criatura e se aproximar e ter uma autonomia de ação, né, e de decidir o que é bom e o que é mal, e agir consequentemente, ela vai ser punida, né? O primeiro pecado foi um atentado à soberania de Deus, um pecado de orgulho. Esta revolta exprimiu-se concretamente pela transgressão de um preceito estabelecido por Deus e representado sob a imagem do fruto proibido, né? A serpente, ela serve aqui de máscara para um ser hostil a Deus e inimigo do homem. Nela se reconheceu o adversário de Deus, o diabo, né? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, de novo as meninas estão sendo culpabilizadas. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos, os dois, e perceberam que estavam nus, ou seja, perderam uma certa inocência, digamos assim. Aí aqui está, começaram a se afastar daquele ideal selvagem, né, que nós estávamos falando ontem, né? Começaram a ter malícia, podemos interpretar dessa forma. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram os passos de Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem, né? Chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retornou. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer. O homem respondeu. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Deus disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. E aqui Deus vai começar a praguejar. Vocês veem que uma das coisas mais interessantes que tem aqui é que Deus ele tem uma forma, né? Depois isso daí vai sumir, né? No Novo Testamento, essa forma, essa aparição formal de Deus vai desaparecer. Deus vai virar pura luz, né? Mas aqui ele está fisiquíssimo, né? Tem uma constituição física, porque isso daí são traços da cultura arcaica também, né? Que depois essa interioridade máxima, essa intimidade, né, do crente, da crença vai se deslocar, né? Vai deixar Deus cada vez mais abstrato, né? E uma coisa mais íntima, né? E que na cavalaria vai ficar ainda mais evidente. Bom, gente, aqui o que eu gostaria então de mostrar para vocês é exatamente essa associação entre
a busca do conhecimento, né, do desenvolvimento, digamos assim, do desenvolvimento dos seres humanos com um castigo, né, uma espécie de... nós temos ali um pecado ativo e um pecado passivo, e o castigo equivalente, né, em que você vê aquilo como uma negatividade, né, essa busca pelo conhecimento, e que a Mary Shelley vai explorar, né, em muitos sentidos. Aqui. Apesar do subtítulo do Frankenstein aparentemente assinalar um diálogo com o mito prometeico, a estrutura do livro é completamente atravessada por muitos outros mitos, né? Sinais de meditações metafísicas e referências diretas às escrituras sagradas da tradição judaico-cristã, né? Além da relação entre criador e criatura, focalizada pela narrativa do pecado original da criatura, que desafia o criador ao buscar uma autonomia, vista na passagem da degustação do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, temos o espectro do anjo caído, né? Ele ronda, né, a serpente, né? De fato, o segundo volume, no segundo volume, o monstro admite a Frankenstein que imaginou que ele fosse o Adão, que ele fosse a criatura de Deus, né, feita à imagem e semelhança de Deus. Mas que ele, na verdade, era o anjo caído, a criatura que não tinha dado certo, o demônio. Porque ele não foi feito à imagem e semelhança do Criador, né? Ele, inclusive, a construção narrativa, retórica do romance da Mary Shelley, ela se estrutura, né, o monstro dela, ela se estrutura exatamente por meio, não de uma deformidade moral, como seria o caso do Heathcliff, né, no Morro dos Ventos Uivantes, e é engraçado, né, fazer essa comparação, uma ideia, né, para o pessoal que estuda esse romance, de talvez fazer uma comparação entre esses dois monstros, porque o monstro da Mary Shelley, ele tem uma interioridade muito pura, muito positiva, tem uma positivação, e uma forma exterior, ela totalmente deformada, horrenda, né, quase inominável, e o Heathcliff é o oposto, né, ele é uma criatura sem nenhum escrúpulo, nenhuma moral, com nenhuma virtude, né, a única coisa que ele tem de bom é a paixão que ele tem, né, imoderada pela Catherine, e ele é um herói, né, ele é bonitão, provavelmente é o Ralph Fiennes, né, ele é bonitão e tal, super sedutor, tem um tipo grande, né, um grande porte, então é uma das características que ela utiliza, né. Ele é o demônio porque ele é uma imagem que não é a imagem e semelhança de Deus. De uma maneira, a gente também pode pensar que a serpente, né, como o demônio, né, o símbolo do demônio, ela também não é a imagem e semelhança de Deus. Daí a epígrafe retirada do poema Paraíso Perdido, do John Milton. Como veremos mais à frente, o tempo do conhecimento, aquele supostamente inaugurado pela modernidade, pelo Novum Organum de 1620, do Francis Bacon, e pelo Iluminismo do século XVIII, é o tempo da revelação dos mistérios e do fim, porque é como se todos os mistérios fossem revelados, né? Quando você pensa qual é a diferença entre a teogonia, por exemplo, e o Antigo Testamento? Na teogonia, você percebe que você sempre tem um tempo circular. O tempo em si, ele não tem substância. Por quê? Porque ele é um eterno retorno, né? É um tempo muito mais, digamos assim, natural em relação aos ciclos da natureza. Já o tempo
judaico-cristão, né, se a gente for fazer uma análise literária, que a gente não tem como fazer uma análise estritamente sociológica aqui, eu não tenho essa capacidade, e nós temos muito poucos indícios, né, para poder fazer isso. Mas, de um ponto de vista literário, existe até um estudo sobre isso, que é o primeiro capítulo, A Cicatriz de Ulisses, do livro Mimesis, do Auerbach. Quem é da área de estudos literários provavelmente conhece esse livro. Ali ele explica bonitinho isso. Que você percebe que o tempo judaico-cristão é um tempo dramático. Ele tem começo, meio e fim. Ele vai ter o juízo final. Tem a origem do universo, o desenvolvimento, patriarcas, dilúvio, tudo lá, Babilônia, Torre de Babel, tudo, e o fim, né, o juízo final, o Apocalipse. Então, de um ponto de vista da tradição judaico-cristão, a era do conhecimento, né, e de um ponto de vista messiânico, isso é muito importante, de um ponto de vista milenarista, messiânico, a modernidade, ela seria esse momento que tem que ser acelerado para ver se acaba logo, para chegar no momento de redenção, em que todos os mistérios vão ser revelados depois da era do conhecimento, né? Que era que todos os mistérios eles vão acabando, né? Em que nós finalmente vamos ter o juízo final. Nem deve ser preciso recordar que esse clima escatológico, trágico e apocalíptico encontra ressonância no aviso premonitório em relação aos poderes infernais desencadeados pela experiência científica que encontramos em Frankenstein, né? E existe uma coisa, se vocês pararem para pensar no romance, a experiência em si, ela não tem... Ali você tem dois empreendimentos exploratórios, digamos assim, científicos. O primeiro do capitão, o Walton, que começa lá narrando o livro, né, nas cartas, ele envia para a irmã dele, contando o que ele encontrou com Frankenstein, lá no Polo Norte, em que ele quer fazer uma grande descoberta, ele quer ganhar fama, fortuna, né? Ele já era uma pessoa muito rica, mas ele queria ganhar fama e fortuna, mas fazendo uma experiência para todos. E, por outro lado, você tem o Frankenstein que tinha uma ambição mais, digamos assim, mais individualista. Ele queria uma ambição mais fáustica, né? De simplesmente se igualar a Deus, de criar, produzir vida. E não foram poucas as pessoas que atribuíram essa espécie de, digamos assim, misoginia, essa espécie de desapreço, para usar termos muito gentis, a como as mulheres são retratadas nesses textos que nós acabamos de olhar, ao fato das mulheres serem, na antiguidade, relacionadas à reprodução. Quem é que gera outros seres humanos? Deus. Ou seriam as mulheres, né? Então, só para vocês também terem isso em mente, né? A questão do sagrado feminino, né? Toda essa conversa, né, que também está com certeza incluída nesse romance. Mas antes de entrarmos propriamente no romance, né, dito, precisamos entender qual é a natureza e a dinâmica desses mitos, né? Essa origem revelada e oral que chegaram até nós em forma escrita, bem como o longo processo de desencantamento do trabalho artístico. Isso é muito importante, né? O romantismo, de diversas maneiras, ele é uma rebelião contra esse processo de desencantamento do trabalho artístico, né? Que os românticos, de muitas maneiras, desejavam reverter, né? Os aedos e os rapisodos, né, como sugerimos anteriormente, são figuras residuais de um modo de produção cultural arcaico,
né? Eu coloquei também no programa e na folhinha de vocês que nós temos algumas maneiras de fazer uma análise um pouco mais distanciada e mais materialista, para que complemente, dê mais substância, né, que é a partir da qual eu trabalho, né, as análises propriamente literárias, né, que algumas categorias que nós precisamos mobilizar, que é a categoria do modo de produção geral, o modo de produção literário, né, que as duas, elas vão juntos, né, modos de produção da vida, eles ensejam modos de produção literários, né, e é óbvio que mais de um modo de produção convive, e mais de um modo de produção também convive no mesmo momento, só que você tem os que prevalecem, os que são a dominante em determinados momentos, né. Então, o modo de produção cultural arcaico, ele ainda estava muito preso a essa noção da obra de arte, da arte, da cultura, ser uma atividade de revelação, né, de revelação, de um encantamento do trabalho artístico, né. Ou seja, esse modo de produção arcaico, modo de produção cultural arcaico, ele encarna uma confusão típica entre artista e profeta, né? Os cantos seriam revelados e a eles diretamente pelas musas, tornando-os meros intermediários da palavra divina, né? A própria cegueira física, né, como nós vimos do Homero, bem como os efeitos fantásticos narrados, seriam um modo de comunicação dos milagres, né? Essa subversão da ordem natural das coisas. Embora o Spinoza, como a gente viu, ele esteja se referindo aos profetas da Bíblia judaica, e algo que a nós, pessoas do século XXI, pode parecer uma questão de indivíduos ligados exclusivamente ao universo religioso, nos modos de produção geral e literário arcaicos se sobrepõe, né? Não se pode perder de vista que a relação que os gregos tinham com aquelas narrativas não reconhecia uma descontinuidade muito profunda entre religião e o que chamamos mais modernamente de fruição artística, né? Isso posto, vale ressaltar como Deus, e de maneira semelhante os mitos gregos, foram revelados por palavras e imagens, isto é, pelos sentidos, e não pelos princípios certos da mente. Pelo conhecimento natural, pela intuição, pela memória, pela indução, e não pelo conhecimento adquirido pela razão, pelo intelecto, pela reflexão e pela dedução, né? Aquela coisa que você deduz de algo, em vez de você induzir. Os mitos, portanto, não devem jamais ser entendidos como pura mentira e nem como conhecimento totalmente seguro, como querem alguns culturalistas. Do mesmo modo que a noção mais moderna de obra de arte não pode ser vista como fonte inesgotável de saber e nem como completo arroubo sentimental e imaginativo, né? Porque nós vemos que normalmente nós lidamos de um extremo ao outro, né? Todavia, há de se insistir no fato de que tanto nos mitos quanto nas obras de arte, às vezes em maior e em menor grau, se encontram sedimentados determinados conteúdos latentes e manifestos nas próprias formas culturais, porque elas são produções inteligíveis resultantes do entrechoque de uma mente individual e de uma realidade coletiva. Então, do meu ponto de vista, e é o ponto de vista que eu quero apresentar para vocês, não importa se foi uma revelação ou se foi um conjunto de questões sociais, essa discussão não importa. O que importa é entender como é que aquilo se relaciona com isso, né? Como é que
o que aquilo nos revela daquela etapa da história da arte, digamos assim, da arte e da cultura. Né? Bom, agora, o que eu gostaria de discutir com vocês, para a gente fechar esse primeiro ponto, que eu acho que é muito importante, que eu acho que deu para vocês captarem no momento que a gente fizer a parte do bate-bola com as questões, se vocês colocarem, os comentários, porque todos esses temas são preparações para que vocês consigam entender mais profundamente o que está em jogo naquele romance, né? Seria a questão do Walter Benjamin. O Walter Benjamin, para quem não conhece, é um filósofo do começo do século XX, que teve ele vem da tradição do idealismo alemão, do idealismo alemão, e ele se concentrou muito em alguns temas muito específicos e teve uma forte formação judaica, né? Mas judaica no espírito mais racionalista da formação judaica, né? Ele estudou, né, no começo da vida dele, a produção do drama trágico alemão, né, seria o barroco alemão no século XVII, onde ele viu ali que o drama medieval estava cedendo espaço para conflitos mais políticos, né, os nexos causais, ali ele vai analisando as peças, né, ele vai vendo ali que os nexos causais que fazem a reviravolta, o enredo acontecerem, eles vão ficando menos mágicos, menos sentimentais e cada vez mais vão sendo resolvidos na questão política, e ali ele vê essa transição, né? Nessa mesma época, na Inglaterra, a gente tem já o final, né? Ali Shakespeare escreve entre o século XVI e XVII, né? O Walter Benjamin está se dedicando mais ao século XVII. Mas o Shakespeare teria dado esse pontapé inicial na Inglaterra, né? Esse processo esse é o pior termo possível, porque ele confunde mais do que explica, mas mesmo assim eu vou usar, de modernização das formas culturais, né? E ele enxerga ali que a principal ferramenta utilizada por aqueles dramaturgos era a alegoria, o recurso à alegoria, em detrimento do símbolo, né? E a alegoria, em relação ao símbolo, ela teria um excedente de significados, né? O símbolo, se por um lado você tem o símbolo, ele normalmente ele se remete diretamente como se fosse o signo e o referente, né? Tivesse uma conexão mais rápida entre uma cruz, o que essa cruz significa? Crucificação, etc, etc, etc. A alegoria seria uma relação muito mais complexa, porque ela poderia significar uma série de coisas, e a própria produção filosófica dele vai se pautar exatamente nisso. A gente vai ler a primeira tese sobre o conceito de história e vocês vão entender isso rapidamente, que é facílimo de compreender quando vocês entendem o que ele entende por alegoria, né? Aqui, e o porquê, e o Benjamin é um dos que defendem, né, um romantismo revolucionário, né, esse espírito saturnista, né, como algo que tenha um potencial revolucionário, né. Aqui eu espero que esteja aparecendo, eu acho que está, a primeira tese, né, sobre o conceito de história, um trabalho que ele escreveu bem no final da vida dele, né, antes dele se matar, porque ele estava fugindo, né, da França, quando a França havia sido invadida
pelo exército nazista. Ele estava fugindo pelo sul, e aí ele foi pego pela polícia franquista, né, na Espanha, e aí, entre ser entregue à Gestapo, né, pela polícia franquista, e se matar, ele optou por se matar, né, porque ele era um judeu, bem judeu, digamos assim, né, bastante judeu, não dava para disfarçar. Bom, aqui, como se sabe, deve ter havido um autômato construído de tal maneira que, a cada jogada de um enxadrista, ele respondia como uma contra-jogada que lhe assegurava a vitória da partida. Ou seja, aqui nós já estamos, vocês estão vendo aqui que nós estamos no reino da imagem. No reino da imagem, o argumento racional, o argumento esperado pela filosofia, ele está presente, porém, ele divide espaço com as imagens. Ele já colocou uma figura muito específica, que é esse autômato, né, que seria uma espécie de autômato que jogaria xadrez e ganharia as partidas contra os outros. Uma coisa antiga e tal, que remonta à Idade Média, a países orientais e tal. O Michel Louvier tem todo no aviso de incêndio, um estudo sobre as teses sobre o conceito de história, ele retoma isso no detalhe e tal. Quem quiser conhecer no detalhe, bate lá. Mas aqui é para vocês verem a construção dele, né, como ele faz já por alegorias mesmo. Diante do tabuleiro, que repousava sobre uma ampla mesa, sentava-se um boneco em trajes turcos, com um narguilé à boca. Um sistema de espelhos despertava a ilusão de que essa mesa, de todos os lados, era transparente. Na verdade, um anão, aqui é anão, gente, anão corcunda, mestre no jogo de xadrez, estava sentado dentro dela e conduzia por fios a mão do boneco. Então, esse autômato, essa máquina, digamos assim, era uma coisa que trajes turcos, a mesa do xadrez, né, e esse boneco, ele tinha as mãos dele, enquanto ele jogava as partidas de xadrez, né, com as pessoas que o desafiavam, as mãos conduzidas por esse anão, por fios, né. Pode-se imaginar aí que ele pega essa alegoria, digamos assim, essa imagem, e ele já preenche de significado o que ele quer. Vocês estão entendendo? O processo alegórico aqui? Bom, pode-se imaginar na filosofia uma contrapartida dessa aparelhagem. O boneco, chamado materialismo histórico, deve ganhar sempre. Ele pode medir-se, sem mais, com qualquer adversário, desde que tome a seu serviço a teologia, que, hoje, sabidamente é pequena e feia, e que de toda maneira não deve se deixar ver. Ou seja, meus amigos, o que o Walter Benjamin está querendo fazer aqui? O Walter Benjamin, ele leu um dos ideólogos do Estado nazista, que é um homem foi um cidadão chamado Carl Schmitt. Carl Schmitt. Tem uma ampla bibliografia. Uma das teses dele é a seguinte: de que a secularização, a ideia republicana, principalmente com a Revolução Francesa, que ele achou um horror, a gente vai voltar nesse tema, sobre como a Revolução Francesa despertou uma reação muito grande até hoje, né? Isso. É um boneco mecânico. Tem uma imagem, não sei se compartilharam a imagem. Agora me desconcentrei. O Carl Schmitt, ele, na obra dele, se eu não me engano, é de 20 ou 19, ou 21, chamado Teologia Política, 4 ensaios sobre soberania, uma coisa assim. Ele traz a seguinte questão:
Com a Revolução Francesa, em um processo que vem de antes e continua, existe uma secularização essa ideia republicanista do Estado laico. E isso fez com que o Estado ele deixasse de ter artifícios para se proteger, né? Então, o Estado ele precisa recorrer a um estado de exceção quando ele estiver em perigo. Ou seja, ele deve colocar, ele cria ali uma legitimação para a ditadura. Por isso que ele é um dos ideólogos do Estado nazista. Ele diz que, tanto de um ponto de vista jurídico quanto teológico, porque ele vai dizer que o estado de exceção é como um milagre. É um milagre, né, que seria para proteger. E vocês leram o que é um milagre, né? Eu coloquei ali o texto do Spinoza, né? Um milagre para proteger o Estado, né, dessa insurgência revolucionária que quisesse acabar com a ordem jurídica estabelecida, né? Então, o estado de exceção ele seria um milagre que seria invocado para defender o próprio Estado, que seria também uma espécie de legítima defesa, e que essa explicação teológica ela tinha que estar presente nas constituições, retirando o princípio do Estado laico, porque isso teria atrapalhado o que é o mais importante, que é a existência do Estado, né? O Walter Benjamin, ele percebeu que isso era um artifício muito poderoso de persuasão e de organização e de envolvimento das pessoas muito poderoso. E percebeu que não há problema algum na teologia nesse sentido. Se ela for instrumentalizada para a construção de um verdadeiro estado de exceção, de um verdadeiro milagre, de um verdadeiro juízo final, né? Que seria acabar com as... Da mesma forma de que o Cristo, ele vem, o Messias, ele vem e acaba com o anticristo, né, que seria, no caso, o nazismo, a sociedade de classes ou o capitalismo, o Cristo seria não mais essa entidade monarca, juiz, essa entidade etérea, mas seria o proletariado, a classe trabalhadora organizada e não organizada, para acabar com esse anticristo, né? E esse seria um exemplo do que seria essa combinação entre teologia e o materialismo histórico. Porém, para que isso aconteça, é preciso acabar com algumas coisas, e que isso é muito caro para o romantismo também, acabar com a ideia de um progresso, né? De um progresso que, do ponto de vista do Walter Benjamin, estava na base do pensamento tanto social-democrata, né, do Partido Social Democrata Alemão, que, de certa maneira, contribuiu, a sua oscilação, a sua vacilação, contribuiu para a ascensão do nazismo, como para o stalinismo, né, que havia um progresso na história, né, que havia que de vitórias em vitórias você fosse chegar e que o nazismo foi um acidente de percurso, quando não, que aquilo ali era a verdade da história se colocando, né, e que deveria ser inaugurado um verdadeiro estado de exceção, a partir dessa insurgência do Messias, né, do Messias não como esse indivíduo, mas como uma rebelião, digamos assim, ao estilo do filme do Coringa, sabe? Ao estilo do filme do Coringa. Eu não sei quem assistiu, mas aquele final, sabe? Que o pessoal começa a fazer uma coisa assim, sabe?
quebrar tudo, fogo e tal, para todo lado, e que isso seria o verdadeiro estado de exceção. Porque para ele o nazismo não tinha nada de estado de exceção, que aquilo ali, se você for ler a história do ponto de vista dos derrotados e dos pobres, dos expropriados e tal, o estado de exceção era permanente. A mesma questão que hoje se coloca, né, que o apocalipse para os povos indígenas, por exemplo, nesse território em que nós ocupamos, aconteceu no século XVI, né, com a chegada dos europeus. Então, você tem toda essa discussão, todo esse universo de ideias e tal, que é muito interessante. Eu não descarto de nenhuma maneira. Que eu queria apresentar para vocês uma espécie de tentativa de mediação, né, com todo esse assunto que nós estamos conversando, e que persiste, né, no capitalismo tardio de diversas maneiras. A gente não pode esquecer que, por exemplo, se a gente for parar para pensar, existem duas forças fortes, né, de um ponto de vista filosófico, né, contemporaneamente, né? Tanto uma linha de remetização da vida, né, de remitização da vida, de procura de uma nova ontologia, de procurar uma nova explicação mitológica do universo, da vida. Carl Schmitt tentou, né, mas não só ele, vários outros tentaram, a direita e a esquerda, ou de desmitologização completa, desontologização completa, a crítica radical de tudo e de todos, né? A teoria crítica seria um exemplo disso, né? A teoria crítica, a virada crítica do Kant, que vem desde o Kant, né? A crítica da crítica da crítica, que você, a desconstrução, né, é o contra, né, o negativo, né, a todas essas ideias, né. Então você tem essas duas linhas de força, né. Eu diria que o Walter Benjamin, ele é interessante nesse sentido, porque ele tenta fazer não uma ponte, mas uma superação dialética desses dois campos de força, e eu acho que é por isso que ele é tão interessante, e que ele se interessa por autores tão distintos quanto um Proust, um Baudelaire, e um Brecht, por exemplo, um autor como Bertolt Brecht, como o surrealismo, né, também, enfim, também traz todas essas discussões. Na tese 6, fica isso ainda mais claro. Articular o passado historicamente não significa conhecê-lo tal como ele foi. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela lampeja num instante de perigo. Importa ao materialismo histórico capturar uma imagem do passado como ela inesperadamente se coloca para o sujeito histórico no instante do perigo. Ou seja, não aqui ele está tentando fazer tanto de novo, trazer essa ideia do profeta, né, do profeta, que não vai dizer as coisas tal como foi, como historiador, mas ao mesmo tempo trazer a questão do historiador, que é capturar uma imagem do passado, tentar entender o passado, né, como ela se coloca para o sujeito, né, e no instante do perigo, né, olhar para o passado. Então o profeta não é aquele que vai falar do futuro, mas é aquele que olha para o passado, né, no instante de perigo. O perigo ameaça tanto o conteúdo dado da tradição quanto os seus destinatários. Para ambos, o período é único e o mesmo, deixar-se transformar em instrumento da classe dominante. Ou seja, caso a classe dominante ganhe, nem os mortos estarão a salvo, né? Ninguém estará a salvo. Em cada época, é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo, que está na iminência de subjugá-la.
ok? Então, aqui ele está falando que a gente não pode deixar a tradição, aquilo que liga, que unifica as pessoas, como não a teologia, eu não diria a teologia, eu diria a tradição, vamos usar as palavras que ele está utilizando, né? Mas toda essa tradição mítica, mesmo mística, como você recuperá-la, tirá-la desse conformismo reacionário e conservador. Tirar deles, né? Por quê? Porque eles estão querendo subjugá-la, porque toda essa tradição, ela estava apontando para uma superação, uma explicação da vida, né? E não a sua captura para a legitimação de um estado de coisas atual. Eu não sei se está muito abstrato ou se vocês estão conseguindo entender. Eu estou recuperando aqui o Walter Benjamin porque, de certa maneira, a gente pode ler a Mary Shelley através dessas lentes, né? Que muita gente simplesmente descarta, fala, não, é bobagem, é romântico, é reacionário, é diletante, é idealista, é não sei o quê. Tudo bem, podemos ler nessa chave, mas há essa outra chave que o Walter Benjamin está tentando colocar, que é exatamente você arrancar das garras o próprio ideia do Prometeu, né? Arrancar por exemplo, ali, se a gente for parar para pensar na guerra entre os neoclássicos, os classicistas, digamos assim, do século XVIII, e os românticos, né? A gente poderia entender os românticos também, como eles recuperam o passado. Eles não falar que os românticos simplesmente não falam do passado é uma loucura indo e vindo. Então, pensar como eles recuperam o passado, mas para dar uma nova significação, né? Uma refuncionalização da tradição, né? Em cada época é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo que está na iminência de subjugá-la, né? Esse conformismo seria essas forças, né, reacionárias. Pois o Messias não vem somente como redentor, né? Lembrando que aqui o Messias não é o Messias, aqui é um discurso messiânico, evidentemente, a gente vai voltar nisso, mas o Messias aqui, de novo, não é o salvador da pátria, é o proletariado. Não vem somente como redentor, ele vem como vencedor do anticristo. O dom de atear ao passado a centelha da esperança pertence somente àquele historiador que está perpassado pela ação de que também os mortos não estarão seguros diante do inimigo se ele for vitorioso. Ou seja, mesmo a tradição, o historiador tem que ter muito bem claro que a tradição, o que foi de fato, o que foi o passado, ele pode ser simplesmente instrumentalizado para garantir um estado de coisas que o nega, que garante um conformismo, né, que ascetiza o passado, né. E esse inimigo não tem cessado de vencer, né, e essa última frase, né, ela diz muita coisa, né. Aqui tem que eu enviei para vocês também, né, um texto do Michel Lovy, né, em que ele coloca mais ou menos essas questões, né, e que ele também tem todo um trabalho sobre o romantismo revolucionário, uma série de questões também que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, mas que a gente vai voltar de maneira muito mais superficialmente mais para frente. Aqui ele está falando, retomando algumas coisas, né, aqui. Benjamin tinha entendido perfeitamente a modernidade do fascismo, sua relação com a sociedade industrial capitalista contemporânea. Daí a sua crítica na tese oitava aos mesmos que se surpreenderam com o fato de o fascismo ainda ser possível no século XX, cegos pela ilusão segundo a qual o progresso científico, industrial e técnico é incompatível com a barbárie social e política. E isso é muito importante, gente, porque até hoje há, no seio dos desenvolvimentistas, de esquerda, de direita, dos modernizadores, essa ideia de que o progresso científico, industrial e técnico por si só
por si só garante. Ou que o esclarecimento, explicar para as pessoas o que está bem, o que está errado, isso por si só garante alguma coisa, não garante nada. Não garante nada, né? Tanto é que você tinha tanto os reacionários quanto os modernizantes, né, no fascismo italiano, no nazismo alemão, e mesmo na nossa ditadura militar, mesmo hoje, né, as forças mais reacionárias, né, no Brasil. Ela tem as forças modernizantes, né, o pessoal lá da economia, e as forças reacionárias, né, elas se encontram, a tecnologia não é um campo em disputa, né, essa que é a questão. Eu não sei se a Mary Shelley ela colocou nesses termos, porém, há aquela questão premonitória que foi colocada, e isso daí é uma coisa que eu acho que a gente pode discutir, né, como é que ela vê a ascensão da industrialização ali na passagem do 18 para o 19, né. Só uma concepção sem ilusões progressistas pode dar, sem ilusões progressistas tem tudo a ver com essa questão da retomada da remitização da vida, né, pode dar conta de um fenômeno como o fascismo, profundamente enraizado dentro do progresso industrial e técnico moderno, que era possível, em última análise, só no século XX. Há uma obra muito que alguns de vocês devem conhecer e tal, que se chama Destruição da Razão, do George Lukács, um marxista, húngaro, filósofo e tal, que é muito interessante, é uma obra muito boa, só que talvez ela representaria um pouco esse espírito, né, de pensar que todo irracionalismo, ele é em si um problema, né, e que talvez aqui o Walter Benjamin esteja em oposição àquele livro. A gente pode pensar, mesmo dentro do campo do marxismo, digamos assim, há essa polaridade quase extrema, né, entre os dois. Só um pequeno comentário para vocês pensarem. Quem conhece, né? A compreensão de que o fascismo pode triunfar nos países mais civilizados e que o progresso não fará desaparecer automaticamente nos permitirá aprimorar nosso posicionamento na luta antifascista, pensa Benjamin. Uma luta cujo objetivo supremo é produzir o verdadeiro estado de exceção, ou seja, a abolição da dominação e a sociedade de classe, que seria a redenção messiânica, né? A redenção milenarista, né? Bom, basicamente é isso. Eu acho que é isso por hoje, nesse primeiro ponto, né, que é para a gente ter esse espectro maior, né, do que seria o mito, a magia, algumas concepções materialistas, né, do que seria o mito, a magia, o materialismo como essa consciência essa consciência prática e intelectual das condições materiais da vida e da reprodução e da produção, né, e da tentativa de compatibilização disso com uma visão até teológica, né, que o Walter Benjamin assim, independente da opinião de cada um, eu acho uma coisa no mínimo inusitada, né. Bom, agora nesses últimos minutos eu gostaria de ver o que vocês comentaram aqui. Deixa eu fazer a chamada, pronto, aqui. O turco mecânico que Benjamin está fazendo alusão nessa passagem. Deixa eu mostrar para vocês. O nosso amigo Milton Colonetti mandou aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma guia do Chrome, que ele mandou aqui. Vocês estão conseguindo ver? Esse daqui seria o autômato, né? Que o boneco, e aqui o anão, né? Que controlaria a mão do boneco vestido em trajes turcos, né, que faria com que ele ganhasse todas as partidas de xadrez. O anão feio e escondido seria a teologia, e esse dado também é muito importante, né,
você não precisa explicitar, né, que você está utilizando argumentos teológicos, certas ferramentas teológicas, né, para fazer a sua pregação política, né. Aqui, então, a imagem para vocês. Agora vamos ver outras coisas. Isso. Aqui, vamos ver outro. O Pablo Parreiras. É o que deságua na formulação dele, ainda neste texto, de escovar a história a contrapelo. Exatamente, né? Destruição da Razão, do George Lukács. Sim, esse livro ele é muito interessante, gente. Eu não estou descartando de maneira alguma. O meu único problema às vezes, é um ótimo trabalho de história da filosofia e tal, só que eu não trabalho dessa maneira, né, com análises tão unilaterais, por uma série de razões, porque eu acho que a gente não avança muito, mas é um ótimo livro, assim, com certeza. É indispensável. Mas o Walter Benjamin, eu acho que ele não iria gostar desse livro, se ele tivesse lido. Para mim não ficou muito claro de que forma o Benjamin sugere um retorno à tradição e à sua valorização, mas sem ser em um sentido reacionário. É assim, Luísa Moreira. Na tese ali que a gente leu, ele fala de que o passado, deixa eu pegar na formulação exatamente dele, aqui, ó. Boa pergunta, porque às vezes não fica muito claro mesmo. Ó, que deixa eu até já abrir o texto de novo. Abriu, né, o texto? Abriu. Tá, aqui, ó. Nessa parte que ele fala, ó, em cada época é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo. Ou seja, o historiador, o profeta, não pode deixar que a tradição ela seja cativa, ela fique no cativeiro dos reacionários e dos conservadores. Isso é uma pura ilusão, é uma ilusão completa de você achar que o recurso ao mito, à tradição, ou mesmo a teologia, né, no caso do Benjamin, seja uma coisa que a gente possa simplesmente deixar para os inimigos utilizarem, né, e pensar que é sempre a novidade da novidade, né, viver como uma biruta de aeroporto, sabe, como a gente vê YouTube, nesse grande fluxo desse grande museu de grandes novidades que nós temos no nosso mundo, né, que às vezes você deixa para... Eu posso dar um exemplo muito claro aqui no Brasil, por exemplo. Eu acompanho muito esses grupos de extrema-direita no Brasil, e eles estão multiplicando institutos de curso, sabe? Esse curso, como a gente está fazendo aqui, tem um tal de Borborema, tem Brasil Paralelo, e dando cursos sobre literatura, sobre filosofia, sobre teologia, sobre uma série de questões que as pessoas às vezes acham que isso é coisa da direita, dos reacionários, isso nos interessa, o que nos interessa é a sociologia, de ver em quem os pobres estão votando, o fenômeno eleitoral do dia, sabe? O Big Brother, de discutir essas coisas, de simplesmente e deixar a tradição ao conformismo. É disso que ele está falando, que é um perigo muito, muito grande que as tradições de progressistas, de esquerda, elas correm se elas fizerem. Então, inclusive, ao deixar a tradição para o conformismo, né, que aqui seriam os reacionários conservadores, eles as subvertem, eles as maculam, né? E também, se a gente quiser aproximar do contexto da Mary Shelley, ou mesmo da Mary Shelley, é isso, é de pensar como o mito, os mitos greco-romanos, eles foram incorporados pelos neoclássicos,
de uma maneira a ascetizá-los. Enquanto se você for para pensar, principalmente nos festivais da Dioniso, você não pode, de maneira alguma, pensar ele em termos puritanos. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? É nesse sentido que você não pode deixar a tradição ser sequestrada dessa forma e dar o monopólio, né, da tradição a essas forças. Eu não sei se agora ficou um pouco mais claro. Tá? Esse é um debate que também o Pablo Parreiras falou. Esse é um debate que também se reflete na discussão de ideologia do Raymond Williams e do Terry Eagleton. No caso, a questão da posse da tradição. Sim. Eu só faria uma pequena diferenciação entre o Raymond Williams e o Terry Eagleton, porque o Raymond Williams, ele trabalha com uma outra noção de ideologia, né? O Terry Eagleton, ele trabalha com uma noção de ideologia mais próxima dos franceses, do Althusser e tal, que é um pouco diferente da noção do Raymond Williams. Tanto é que o Raymond Williams, ele prefere trabalhar com os termos gramscianos, né? De hegemonia, residual emergente e residual emergente. Gente, eu me distraí aqui. Isso. Eu não consegui entender ainda a questão do materialismo histórico no Benjamin. Então, gente, vamos lá. É difícil mesmo, gente, não vão achando que é fácil. Bom, voltando aqui, vamos lá. O materialismo histórico, gente, seria o fato de que você não pega simplesmente a teologia. Você simplesmente não fala o passado tal como ele aconteceu de uma maneira, tentar ter a pretensão de que você vai contar o passado tal como ele aconteceu. Você vai se ater ao passado, você vai fazer análise material das condições de vida, tanto é que o Messias não compreender o Messias não como um indivíduo, mas como a encarnação de todo um espectro de pessoas que estão ali lutando para a efetivação de um verdadeiro estado de exceção, que seria esse grande o fim da sociedade de classes, né? Que seria essa a redenção da humanidade. O materialismo histórico, então, ele parte das condições, das relações de produção materiais da vida. E que isso não necessariamente exclui a possibilidade de você utilizar categorias que a teologia articulou, como o Messias, redenção, uma série de coisas, correto? O materialismo histórico é isso, você vai olhar para o passado, você vai ver o passado e colocá-lo nos seus próprios termos, né? Nos seus próprios termos. Você pega uma captura de uma imagem do passado, né? E você pega de acordo com que o instante histórico do perigo se impõe, né? Que o sujeito histórico ele demanda. Parece que o Benjamin está indicando, o Milton Colonetti falou, parece que o Benjamin está indicando aí é a postura que o historiador deve ter frente à história no momento de sua escritura. E do perigo, não pode esquecer do perigo. Eu acho que é muito importante isso, porque que é isso, ele tenta realizar um equilíbrio dialético entre os dois, né, entre a teologia e o materialismo histórico, né? Então não pode esquecer isso também, porque o profeta e o historiador é assim, é isso que ele está querendo colocar, não assim nem assim, é o profeta e o historiador. Por isso, o papel que ele precisa cumprir tem como base acender a centelha da revolução, exatamente, olhando para o passado.
que está sempre presente na história, mas que é apagada pelo processo de conformidade. Perfeito. Ok. Olá, Lindbergh. Sobre o gótico como algo bárbaro, caótico, isso o coloca do lado da sensibilidade. Creio ter chegado na aula no meio dessa explicação enquanto você falava sobre razão e sensibilidade. O que eu estava falando é que na Inglaterra do século XVII surgiu um debate sobre o gótico. Após a Revolução Gloriosa de 1688, durante a qual a monarquia se consolidou, porém, na Inglaterra se consolidou uma monarquia parlamentarista, em que você tem a preponderância do parlamento e a formação de um Estado propriamente moderno, você tem ali duas linhas de força que dialogam e que valorizam o gótico, sendo uma que positiva e outra que negativa, né, que vem de uma maneira mais negativa. O lado da positivação do gótico é o da valorização da origem, da formação da identidade inglesa, da nação, do povo inglês, que se estruturou como uma cultura pós-românica, né? Então, porque a gente não pode esquecer que, de um ponto de vista etimológico, a palavra gótico se refere aos povos nórdicos bárbaros, no sentido menos pejorativo da palavra, que é de quem não era parte do Império Greco, do Império Romano e tal. E então, é basicamente isso. Então, o gótico, ele seria nesse sentido mais, digamos assim, negativo, seria o que é o pagão. O pagão, nesse outro sentido. Porém, a gente não pode esquecer que a Igreja Católica, o cristianismo, né, ele tem várias fases, né, ele tem diversas fases. Quando você estuda a Idade Média, isso daí fica muito bem claro. Né, você tem transformações na igreja. A Igreja Católica nem sempre foi isso que ela é hoje. Ela já foi uma coisa muito mais próxima das religiões pagãs, por exemplo. A própria noção da Igreja Católica ter santos já revela uma reminiscência, uma residualidade dessa convivência com religiões pagãs, politeístas, né? Então, o gótico ele estaria mais perto dessa intimidade, desse sensualismo do corpo, desse apreço ao amor carnal. Né? A gente vai ver quando a gente chegar na cavalaria, no romantismo da cavalaria medieval, onde tudo isso se estrutura, que a noção de amor desenvolvida ali, diferentemente da noção de amor clássica, platônica, ela não se desenvolve no sentido filosófico, ela se desenvolve mais no sentido do corpo, né? Uma questão mais do corpo, da sensibilidade, da intimidade, da sensualidade. Sensualidade não no sentido apenas erótico, gente. Sensualidade no sentido empírico, né? Do empirismo. Que isso daí é uma dualidade do gótico, que você tem tanto os aspectos mundanos quanto os aspectos transcendentais, né, que a igreja tenta abarcar devido à nova configuração da nobreza que acontece com a cavalaria. Né, mas é isso tudo eu vou tentar esmiuçar. Essa explicação, Mariana, está mais detalhada ali no material que eu mandei para amanhã, na História da Arte da Literatura, da História Social da Arte da Literatura, que ele vai mostrando esse processo, tá? Então, o gótico tem essas duas linhas de força. Bom, eu não sei se ajudou. Bom, e o lado negativo do gótico também, que algumas pessoas ali do lado iluminista viam, era que ele representaria uma reação, um reacionarismo, porque ele faria referência à Idade Média, né?
Então você tem essas duas, você tem essa ambivalência ali, essa disputa em relação ao gótico no contexto inglês do século XVIII. O que estava acontecendo em outros lugares, não faço ideia. No contexto inglês, essa era a grande briga, né, que estava havendo. E aí eu dei o exemplo da Jane Austen, né, da Jane Austen, que aí ela já se insere nesse lado mais racionalista, digamos assim, né, ela até faz o romance e tal, que eu citei, do Northanger Abbey, que é uma, não chegaria a ser uma sátira, né, dos romances góticos na Inglaterra, mas ela, de qualquer forma, é uma leitora que passa por um processo de aprendizagem de que ela não pode se perder no delírio das ilusões, da fantasia dos romances góticos que se multiplicavam na Inglaterra do final do século XVIII, né? Sim, Nery, eu envio, sim, com certeza, sem nenhum problema. Deixa eu ver, mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma questão em relação ao tema de hoje? Milton Colonetti. Essa questão do perigo realmente é muito interessante. É como se o historiador devesse olhar a história como alguém que está fugindo da guerra e que tivesse tempo apenas de salvar o mais importante. Bom. Aquilo que vai permitir a continuidade da luta. Exatamente, né? Estabelecer os laços de continuidade, né? Porque às vezes as pessoas acham que estão inventando a roda, né? Aquilo que vai permitir a continuidade da luta. Faz lembrar as circunstâncias do Eric Auerbach escrevendo Mimesis em Istambul, usando apenas uma parte da biblioteca que ele acumulou durante toda a vida e teve que abandonar na fuga da Alemanha. Sim, não tinha PDF na época, né? Exatamente, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que é isso mesmo, Milton. Eu só insistiria na questão do historiador barra profeta, porque senão você fica muito no materialismo histórico e esquece da teologia do Walter Benjamin. E ele tenta criar um equilíbrio dialético ali, né? O historiador, ele não pode ter a pretensão de contar tal como aconteceu. Ele tem essa coisa do profeta, de se relacionar com a intuição, com o indutivo. Imagine, o raciocínio do Benjamin é indução pura, é intuição pura, quase, digamos assim, né? Então, não pode esquecer desse equilíbrio dialético, né, que eu acho que é importante, né, o historiador barra profeta, que vê as coisas através de imagens, de aparências e tal, do ponto de vista do Walter Benjamin. Claro, quem não quiser concordar tá livre, cada um com o seu, né. Bacana, Joyce, muito bacana. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nada, foi uma grande satisfação, muito obrigado por quem se conectou, ficou até agora aqui, né? Trouxe questões. É isso, um abraço, um beijo para vocês, até amanhã, tá bom? Mesmo horário. Tchau, tchau, e até mais.